Bom dia, meu Deus. Eu acordo e antes de qualquer planilha, antes de qualquer notificação, coloco meu coração debaixo das tuas asas. Declaro com a minha boca aquilo que a minha alma precisa ouvir. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti eu confiarei. Eu não começo este dia pelas urgências, começo pelo teu esconderijo. Não começo pelos números, começo pela tua palavra. Não começo pelos medos, começo pela tua presença. Que a sombra do Onipotente seja o teto da minha mente e a parede segura do meu coração. Eu me curvo, respiro fundo e te consagro tudo o que sou e tudo o que tenho. Os projetos que me esperam na mesa, as decisões que pedem clareza, as conversas que exigem tato, os contratos que pedem prudência, os prazos que pedem foco, os recursos que pedem administração fiel. Toma o meu dia como oferta simples e faz da minha rotina um altar onde a confiança substitui a ansiedade e a obediência dirige cada passo. Eu te apresento os planos que amadureci e aqueles que ainda são sementes. Tu conheces cada rascunho, cada proposta enviada, cada contato feito, cada silêncio que doeu, cada porta que não se abriu, cada oportunidade que brilhou mais do que devia. Sopra a tua sabedoria sobre os meus escopos, orçamentos, cronogramas e metas e mostra com delicadeza onde existe excesso de ego, onde há só vaidade pintada de ambição, onde a pressa se travestiu de coragem. Tira de mim a ânsia de provar algo a alguém. Dá-me o zelo de servir bem. Se um projeto nasceu do teu sopro, confirma. Se nasceu da comparação, corta pela raiz. Quero trabalhar com mãos limpas, coração inteiro e olhos que enxergam pessoas, não apenas resultados. Abençoa as etapas, traz ordem ao que está disperso, ilumina os próximos passos e cala a confusão dos caminhos múltiplos com a tua voz mansa e segura. Eu consagro a ti as minhas finanças. Tu és a fonte, o trabalho é só o canal. Guarda minha mente da idolatria do ganho e do desprezo pelo processo. Ensina-me a honrar compromissos, a precificar com justiça, a negociar com respeito, a cobrar sem dureza e a pagar com alegria. Livra-me da avareza que aprisiona e do desperdício que sangra. Dá-me disciplina para planejar o que entra e o que sai. Coragem para dizer não, onde a tentação do sim promete alívio rápido e generosidade silenciosa para abençoar sem trombetas. Abre inteligência para poupar sem medo, investir sem soberba e repartir sem cálculo de aplausos. Que cada decisão financeira passe pelo crivo da tua verdade e seja feita à luz, sem atalhos, sem sombras, sem cláusulas que ferem a consciência. A tua verdade será o meu escudo e broquel quando propostas nebulosas surgirem como oportunidades irresistíveis. Se a seta que voa de dia vier disfarçada de lucro fácil, queime-a no ar com discernimento. Se o terror da noite soprar falência, vergonha, comparação e pressa, cala essas vozes com a paz que excede todo entendimento. Se a peste perniciosa das más escolhas rondar invisível os meus cliques, meus contratos e meus termos de uso, cerca-me por detrás e por diante. Dá-me memória para recordar de onde me tiraste e coragem para permanecer onde me plantas. Não me deixes assinar o que compromete a alma. Não me permitas calar onde devo dizer não. Não me deixes correr quando o teu espírito diz, espera. 1000 cairão ao lado por causa de decisões apressadas e 10.000 à direita por causa de promessas vazias. Mas eu não serei atingido se os meus pés ficarem firmes na tua vereda. Dá ordens aos teus anjos a meu respeito para me guardarem em todos os caminhos de hoje. Nos e-mails que eu enviar, nas mensagens que eu responder, nas reuniões que eu conduzir, nas idas a bancos, repartições e empresas, nas viagens curtas e nos deslocamentos longos, nos sites em que eu navegar e nos documentos que eu assinar. Que eles me sustentem quando o cansaço ameaçar um erro de cálculo, quando a autoestima ferida quiser provar o que não precisa.
quando o medo sugerir atalhos que negam a integridade. E se houver pedra no caminho, a pedra do orgulho, a pedra da pressa, a pedra do todo mundo faz, não deixes o meu pé tropeçar. Pisarás o leão e a cobra, que essa promessa se cumpra nos monstros que me cercam por dentro e por fora, no rugido da escassez que intimida, no veneno da comparação que corrói, nas ciladas sofisticadas que querem parecer normais. Eu cubro com oração a minha casa, que é o primeiro projeto que me confiaste. Abençoa o quarto onde tomamos decisões, a sala onde conversamos sobre prioridades, a cozinha onde transformamos o pouco em mesa farta. Que o diálogo sobre dinheiro seja honesto, sereno, sem acusações e sem segredos. Que não haja ostentação para fora, nem medo para dentro. Que cada gasto tenha nome e propósito. Que cada acordo seja limpo. Que cada ajuste seja conjunto. Guarda a nossa unidade quando a pressão vier. Dá sabedoria para explicar, humildade para ouvir e prontidão para perdoar. Que o lar seja lugar de paz e não de cobrança, de esperança e não de ameaça, de gratidão e não de queixa. Que a tua presença encha os cantos invisíveis e que nenhuma palavra de maldição encontre eco entre nós. Eu oro pelos parceiros de jornada, clientes, fornecedores, colegas, equipe, que eu seja resposta onde houver aperto, ponte onde houver distância, clareza onde houver mal entendido. Se um e-mail chegar ríspido, dá mansidão. Se uma negociação endurecer, amolece os ânimos com graça. Se um prazo apertar, manda recurso e mão amiga. Se uma crítica aparecer, purifica o que é verdade e varre o que é injustiça. Ensina-me a tratar pessoas, não apenas processos, a perceber corações, não apenas cargos, a construir confiança com constância e a manter firmeza sem ferir. Que minha assinatura carregue reputação limpa e que minha palavra valha mais do que qualquer carimbo, porque foi lavada na tua fidelidade. Tu me chamaste a governar a mim mesmo antes de tocar qualquer saldo. Eu me submeto à disciplina do simples. Anotar, conferir, orçar, revisar. Não para viver preso a números, mas para que números não me prendam. Ensina-me a abrir mão do brilho imediato para colher consistência no tempo certo. A dizer não ao supérfluo para dizer sim ao chamado. A celebrar pequenas vitórias, uma dívida quitada, um hábito mantido, um contrato justo, uma doação secreta, com o mesmo fervor com que eu celebraria um grande marco. Que eu aprenda a investir em conhecimento, a pedir conselhos sábios, a planejar com humildade, a ajustar com rapidez e a descansar sem culpa quando a semente estiver na terra e a chuva for contigo. Se a escassez rondar como leão faminto, não me deixes fugir para buracos de endividamento sem direção, nem me permitas vestir máscaras de aparência. Dá-me criatividade para gerar soluções honestas, ideias que sirvam pessoas e resolvam dores reais, parcerias que elevem padrões, produtos que honrem teu nome. Repreende a tentação do lucro que prejudica, do custo escondido que engana, do atalho que destrói reputações. Move a minha mão para o que edifica a muitos, não para o que me envaidece sozinho. E quando eu tiver que esperar, dá-me o ritmo da águia. Subir com asas ao teu tempo, correr sem cansar na tua força, caminhar sem desfalecer no teu compasso. Eu trago à tua presença boletos, impostos, metas, custos invisíveis, compromissos que não podem falhar. Não os demonizo, não os dramatizo, não os escondo. Consagro. Se a conta não fecha, mostra o vazamento. Se o preço não encaixa, mostra o ajuste. Se a janela certa existe, aponta com sinais. Se é hora de recuar, dá coragem. Se é hora de insistir, dá constância. Se é hora de recomeçar, dá humildade. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha as que só parecem largas. A tua mão não é curta, a tua sabedoria não é limitada, a tua provisão não é escassa. Eu cedo o controle e recebo direção.
Eu lanço sobre ti o peso que não consigo carregar e visto o jugo leve da obediência. Eu celebro tua fidelidade no que já vivi, a ligação providencial, o contrato que parecia improvável, a renegociação que aliviou, o desconto que apareceu, o gasto que caiu à metade, a ideia que liberou o caminho, o conselho que salvou uma decisão, o livramento de um golpe quase perfeito. Não quero coração mimado que só reconhece fogos. Quero sensibilidade para notar tua mão nas vírgulas do cotidiano. Fixa em mim a memória do teu agir, para que gratidão me torne lúcido e humildade me mantenha guardado. E enquanto o dia se abre, renova em mim a alegria do trabalho honesto, a serenidade na pressão, a coragem no incerto, a paciência no processo e a confiança que descansa mesmo quando o resultado ainda não chegou. Eu apresento a ti o que me preocupa: o orçamento do mês, a folha que fecha apertada, a proposta sem resposta, a entrevista marcada, o equipamento necessário, o capital que ainda não tenho, a sombra de um "e se der errado". Enche-me de coragem para dar os passos que me cabem, de paciência para aguardar os que dependem dos outros e de fé para atravessar as horas sem paralisar. Se vier um não, ensina a ouvir o que ele mostra. Se vier um sim, guarda o meu coração da embriaguez do êxito. Se vier silêncio, sustenta meu ânimo para não confundir o teu tempo com abandono. Em todo caso, firma-me na certeza de que tu estás comigo, na planilha e no descanso, no e-mail e no café, no encontro e no intervalo. Eu caminho hoje debaixo de asas. A peste que anda na escuridão, golpes bem montados, promessas fáceis, contratos traiçoeiros, não terá acesso ao meu lar. A mortandade que assola ao meio-dia, exaustão, autossabotagem, distração, não me derrubará. Ainda que 1000 erros rondem o mercado e 10.000 ansiedades cerquem meu telefone, tua paz me fará atravessar inteiro. Protege meus olhos do brilho que cega, meus ouvidos do barulho que confunde, minha boca das palavras que ferem acordos, minhas mãos de apertos que prendem, meus pés de caminhos que parecem direitos, mas conduzem ao vazio. Toma meus dons, minha agenda, meus contatos e meus recursos e faz disso tudo um instrumento do teu cuidado na vida de outros. Que eu prospere como quem floresce à beira de águas, no tempo certo, com raízes profundas, sombra generosa e fruto que alimenta mais gente do que eu consigo ver. Amém. Eu caminho, Senhor, com o coração atento aos teus sinais, porque sei que a verdadeira segurança não está no valor da conta bancária, mas na rocha onde eu firmo os pés. Se hoje surgir uma chance brilhante demais para ser verdade, dá-me olhos treinados pelo teu espírito para enxergar o detalhe que revela a armadilha. Se aparecer um contrato sedutor, mas que pede que eu dobre a consciência, coloca peso santo na minha mão para que a caneta não desça. Se a pressa vier como vento quente dizendo, fecha logo, não perca, sopra tua brisa mansa e me lembra que promessa tua não precisa de desespero e que aquilo que nasce na ansiedade morre no cansaço. Eu renuncio, no nome de Jesus, à ilusão dos atalhos e abraço o caminho estreito da integridade que sustenta, dia após dia, o que o Senhor constrói comigo. Ensina-me a fazer perguntas certas nas reuniões e a escutar o que não é dito nas conversas. Mostra o custo escondido atrás do desconto, o risco real por trás do brinde, a cláusula miúda que muda o sentido do acordo. Dá-me postura de paz para não negociar com medo e coragem limpa para não vender barato aquilo que me confiaste. Se eu tiver que recuar um passo para não corromper o coração, que eu recue sem vergonha. Se eu tiver que permanecer firme diante de pressão, que eu permaneça sem dureza. Eu não quero vencer debates, eu quero guardar a alma. Não busco vantagem que humilha, busco justiça que honra. E quando eu for tentado a provar valor através de números, lembra-me que valor se prova em fidelidade, em serviço, em consistência e que o teu sorriso vale mais do que qualquer gráfico ascendente.
Abençoa, Senhor, a inteligência prática para organizar o que possuo. Ilumina meu orçamento, dá método aos meus registros, disciplina aos meus hábitos, clareza às minhas metas. Onde há vazamento, revela. Onde há desperdício, confronta. Onde há desordem, ordena. Onde há medo de olhar para os extratos, dá coragem para encarar e recomeçar. Se eu gastei por carência, cura a carência. Se eu comprei para preencher silêncio, fala ao meu coração. Se eu investi para fugir de uma dor, trata da raiz e liberta minha motivação. Que eu aprenda a dar nome ao dinheiro, pão para a casa, honra para os compromissos, semeadura para abençoar, reserva para o tempo certo. E que cada real reflita a tua soberania, não a ansiedade do meu peito. Eu coloco diante de ti os projetos que nasceram em oração. Toma as tarefas que exigem foco, os cronogramas que pedem respiro, os prazos que se aproximam. Abre caminho entre departamentos, junta pessoas que se completam, fecha a porta das distrações que se disfarçam de urgências. Que a minha produtividade não seja barulho, mas fruto. Não seja correria, mas diligência. Não seja autopromoção, mas serviço. Se houver reunião tensa, derrama paz. Se houver ruído de vaidade, silencia com sobriedade. Se houver falta de recurso, envia criatividade que transforma pouco em suficiente. Se houver insuficiência técnica, aproxima quem sabe e ensina. Eu creio que tu derramas graça específica para cada tarefa e que a excelência é o perfume de quem trabalha debaixo de asas. Eu recebo em nome de Jesus a mente em paz para decidir. Nem a seta da comparação, nem o terror da noite dos e se vão governar meus movimentos. A tua verdade me cerca, tua voz me orienta, teus anjos me guardam nos caminhos visíveis e invisíveis do dia. Se eu for surpreendido por demandas imprevistas, que eu não reaja em pânico, e sim responda com clareza. Se aparecer um erro que eu cometi, dá-me humildade para assumir e inteligência para corrigir, sem autopunição e sem justificativa vazia. Se alguém me culpar injustamente, sustenta meu coração para responder com mansidão e firmeza, e não com agressividade. Tu és minha fortaleza e meu defensor. Eu fico no meu lugar e deixo que tua justiça apareça no tempo perfeito. Eu oro pelos parceiros, pela equipe, pelos clientes. Onde houver desconfiança, planta confiança com alinhamento e transparência. Onde houver fadiga, renova forças e distribui cargas com sabedoria. Onde houver vaidade, derruba com serviço. Onde houver medo de falar, abre espaço seguro para a verdade. Eu escolho honrar quem trabalha comigo, reconhecer méritos, dividir créditos, treinar com paciência, corrigir sem humilhar. E quando eu precisar dizer não, que seja um não claro, respeitoso, sem pontas. Que minhas conversas particulares sejam tão íntegras quanto meus discursos públicos e que minha coerência se torne proteção para o time, escudo contra fofocas e antídoto para o cinismo. Que a cultura que eu carrego seja simples. A gente faz o certo mesmo que ninguém veja. A gente serve gente, não números. Guarda-me, Senhor, do fascínio dos grandes anúncios que escondem pequenas mentiras. Lava meus olhos quando eu percorrer propostas, catálogos e plataformas. Mostra o que falta na apresentação perfeita, o que sobra no excesso de promessas, o que destoa no tom de voz de quem garante demais. Eu não preciso de milagre de palco, preciso do milagre da constância. Dá-me amor pelo processo, paciência para plantas que crescem devagar, sensibilidade para colheitas que não fazem barulho. E quando, por tua bondade, um resultado expressivo vier, que eu não me torne escravo de manter aparência, nem refém da expectativa alheia. Ensina-me a celebrar com gratidão, repartir com generosidade, planejar com prudência, descansar com consciência. Eu coloco sob teu cuidado as dívidas que ainda pesam. Onde o valor é legítimo, dá-me honra para pagar.
Onde ele é abusivo, dá-me estratégia para renegociar. Onde existe confusão, dá-me documentos, conselhos e luz. Fecha a porta para novos rombos, abre janela para novas entradas honestas, acalma o peito para eu não buscar saída em soluções que só cavariam um buraco maior. Eu não serei regido pelo medo de cobrança, nem pelos telefonemas que ameaçam. Serei governado pela tua paz, que me ensina a fazer uma coisa de cada vez, com clareza, com ordem e com fé. Tu és o Deus que transforma a escravidão do débito em escola de sabedoria, e eu me disponho a aprender caminho melhor. Se eu estiver diante de investimento, dá-me discernimento para distinguir informação de propaganda, convicção de impulso, direção de modismo. Mostra a mim o que eu entendo e aquilo que por honestidade ainda não entendo. Eu aceito o limite do meu saber e busco conselhos de gente que teme teu nome, não de vozes que vendem fórmula. Não deixes que a ganância se vista de ousadia, nem que o medo se vista de prudência. Alinha meu coração para que eu decida com paz, com dados, com propósito. E se a melhor decisão for esperar, que eu saiba esperar sem me sentir inferior, porque não é vergonha ficar de fora do que não nasceu para mim. Tua provisão não depende de um golpe de sorte, ela floresce na vereda da justiça. Coloco diante de ti também os relacionamentos que tocam recursos, sociedade, coparticipação, prestação de serviços, contratos de médio e longo prazo. Onde precisarmos redesenhar papéis, da linguagem e tempo. Onde houver brechas que viraram confusão, traz luz e revisão. Onde a parceria chegou ao fim do ciclo, dá-nos despedida honrosa e aprendizado. Eu não amarrarei pessoas a mim pelo medo de perder, e nem ficarei preso ao que já não serve. Tu és o meu provedor. Gente é presente, não é fonte. Eu te peço equilíbrio para não romantizar laços profissionais, nem transformá-los em guerra. Que eu honre, explique, registre, alinhe e que cada um saia mais inteiro do que entrou. Dá-me hábitos que blindam a alma na rotina financeira. Agradecer antes de receber, anotar antes de esquecer, revisar antes de decidir, orar antes de apertar e enviar. Que eu comece reuniões com uma oração silenciosa. Que eu feche planilhas com um suspiro de gratidão. Que eu me levante da mesa para beber água quando a ansiedade quiser me empurrar para um acordo torto. Educa meus impulsos com pausas, meus desejos com limites, minha pressa com ritos simples de organização. Ensina-me a separar tempo semanal para olhar o panorama, tempo mensal para ajustar rota, tempo trimestral para refletir sobre propósito e tempo diário para te ouvir no secreto. Ali, sob asas, tu realinhas prioridades e tudo volta ao lugar. Eu cubro meus acessos digitais com tua proteção. Senhas, contas, aplicativos, cartões, dispositivos. Dá-me prudência com links, atenção com anexos, distância das promessas em mensagens suspeitas, vigilância com dados pessoais. Que nenhum golpe encontre brecha, que nenhum vírus entre, que nenhum descuido exponha o que pertence à intimidade da casa. Que eu tenha sobriedade para usar a tecnologia como ferramenta, não como dono, e quando a tela cansar meus olhos, que eu saiba levantar e lembrar que a minha segurança está em ti. Tu cercas meus passos no mundo físico e também no mundo digital. Tua mão me guarda onde eu vejo e onde eu não vejo. Eu oro pela geração que aprende comigo a lidar com dinheiro. Que meus filhos, sobrinhos, alunos e pessoas próximas vejam em mim coerência, não discursos. Que percebam que prosperar é servir bem, que crédito é confiança antes de ser limite, que dívida é responsabilidade antes de ser número, que generosidade é alegria antes de ser valor. Que aprendam a trabalhar sem se vender, a guardar sem se apegar, a doar sem anunciar. E que quando me observarem em um momento de aperto, vejam fé que planeja, oração que age, prudência que busca conselho, paciência que atravessa a noite. Eu não quero apenas resultados, quero legado que se pareça contigo. Se este dia me apresentar perdas, que eu não as confunda com abandono.
Se um negócio não fechar, que eu não conclua que o teu cuidado fechou junto. Se uma ideia falhar, que eu não coloque minha identidade num fracasso. Tu és o mesmo quando entra e quando sai. Tu és o mesmo quando soma e quando subtrai. Tu és o mesmo no lucro e no prejuízo, e eu escolho permanecer em ti. Ensina-me a colher lições sem me ferir com rótulos, a ajustar rotas sem me punir com dureza, a recomeçar sem teatralizar derrotas. Quem habita no teu esconderijo aprende a atravessar vales sem perder o norte. Eu recebo agora sobre minha mente um derramar de paz para decisões importantes. A tua luz acende meu entendimento. Tua mão firma meus dedos. Tua voz faz cessar o ruído dos "e se". Que cada assinatura carregue verdade. Que cada confirmação venha com paz. Que cada desistência venha com liberdade. E que no silêncio entre um e-mail e outro eu te ouça chamar pelo nome e lembrar quem eu sou. Filho, filha, guardado, não órfão, conduzido, não largado, amado, não medido por metas. Eu não serei governado pelo calendário da comparação, mas pelo teu relógio de propósito. Abençoa as fontes de renda que eu já tenho, fortalece as pontes que sustentam minha casa, amplia a capacidade de servir melhor onde tu me plantaste. E se for do teu querer abrir algo novo, dá-me confirmação que não deixa dúvidas, provisão que não pede dívida, equipe que não fere e timing que não adoece. Que eu não confunda expandir com inflar, nem crescimento com estresse. Crescer contigo é ampliar cuidado, aprofundar raízes, clarear propósito. Eu escolho esse caminho, mesmo que ele demore mais, porque sei que o que nasce de ti permanece quando a chuva vem. Eu te agradeço pelas vitórias pequenas que já apareceram hoje. A resposta educada daquele contato difícil, o desconto inesperado no serviço, a lembrança de um pagamento que impediria multa, o ajuste simples que liberou fluxo, a ideia no banho que resolveu um problema que eu arrastava. Eu não passarei por cima do cotidiano com sede de palco. Reconheço tua mão nos detalhes, e a gratidão me protege do azedume, da pressa e do orgulho. Onde tua bondade brilhou discreta, eu coloco um marco no coração para que a memória me sustente mais tarde. E assim sigo, Senhor, com meus projetos debaixo da tua sombra, minhas finanças debaixo da tua direção, meus passos guardados por tua presença. Se o sol estiver forte, tu serás meu abrigo. Se a noite chegar cedo, tu serás minha lâmpada. Se a seta vier, tua verdade será meu escudo. Se o laço se esticar, tua mão quebrará as cordas. Eu caminho em paz, porque não caminho sozinho. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. O que eu não alcanço com força, eu alcanço com fidelidade. O que eu não entendo agora, eu confio ao teu tempo. O que eu não posso segurar, eu deposito no teu altar. E o dia que começou consagrado, continuará sendo teu, na planilha e na oração, na reunião e no silêncio, no sim e no não. Porque o Senhor é a minha fonte, o meu protetor e o meu descanso. Amém. Senhor, eu te agradeço porque até aqui tua mão sustentou meus passos e tua sombra me cobriu nos intervalos do dia. Eu descanso na certeza de que o que está nas tuas mãos não se perde, que o que é firmado na tua palavra não racha quando os ventos apertam, que o que nasce do teu sopro atravessa estações. Eu escolho confiar no teu caráter antes de olhar qualquer número, e no teu cuidado antes de considerar qualquer cenário. Se eu não enxergar saída, tu vês. Se eu não tiver como abrir a porta, tu tens a chave. Se eu não souber qual caminho, tu és o caminho. Eu desligo em nome de Jesus a voz do medo que dramatiza o futuro e ligo em meu coração a tua verdade que me lembra quem sou e de quem sou. A tua fidelidade é o meu saldo, tua bondade é meu fluxo, tua paz é meu capital de giro. Eu declaro sobre cada projeto que carrego, pureza na motivação, clareza na execução, excelência no processo e generosidade na colheita.
Onde faltou peça, virá provisão. Onde faltou tempo, virá organização. Onde faltou habilidade, virá aprendizado. Onde faltou coragem, virá convicção. Eu não serei guiado por urgências gritadas, mas pelo ritmo da obediência. Eu não trabalharei para provar valor, e sim para expressar o valor que recebi quando teu amor me chamou pelo nome. Tua mão me tira do laço que não vi estendido, tua luz denuncia a sombra sob a oferta vistosa. Teus anjos guardam os corredores por onde eu transito, a mesa onde eu assino, a tela onde eu confirmo, a conversa onde eu decido. Se eu vacilar, tu me sustentas para que eu não tropece em pedra. Se o rugido tentar me assustar, tu me dás firmeza para pisar o leão e a cobra, não por bravata, mas por autoridade que vem do alto. Eu apresento a ti as contas do mês, os compromissos assumidos, as expectativas que repousam sobre meus ombros. Onde existir excesso que eu mesmo criei, dá-me humildade para ajustar. Onde existir injustiça, dá-me coragem para contestar. Onde existir oportunidade honesta, dá-me diligência para abraçar. Ensina-me a ordenar prioridades para que eu não sacrifique o essencial no altar do imediato. Guardas a minha mente da comparação que rouba alegria, do orgulho que promete demais, da culpa que paralisa e do cinismo que despreza o pouco. O pouco nas tuas mãos se multiplica, o muito sem tua presença se evapora. Por isso, eu prefiro o pão com paz a um banquete com tormento. Eu recebo sabedoria para dizer ainda não, quando a tentação disser agora ou nunca, porque eu sei que o teu tempo não se veste de pânico. Coloco sob tua cobertura a cadeia de pessoas que se conecta aos meus recursos. Quem compra, quem presta, quem entrega, quem revisa, quem aprova, quem recebe. Eu peço reconciliação onde houve desencontro, perdão onde houve palavra dura, alinhamento onde houve ruído e um novo começo onde o ciclo terminou. Eu escolho dar retorno com respeito, responder com clareza, prometer apenas o que posso cumprir e cumprir mais do que prometi. Onde eu falhei, peço perdão e correção. Onde fui ferido, peço cura e proteção. Onde fui honrado, devolvo honra em gratidão. Que a minha mesa de trabalho seja lugar de aliança e não de intriga, de justiça e não de vantagem, de serviço e não de vaidade. Que a cultura do reino impregne planilhas, mensagens e reuniões, até que falar a verdade se torne hábito e buscar o bem comum, reflexo. Eu abençoo as entradas e as saídas da casa. Abençoo a despensa e o caderno, a carteira e o armário, o computador e o celular, as chaves e a porta. Que nada contaminado encontre lugar, que nenhuma armadilha digital me capture, que nenhum golpe prospere contra mim, que nenhum roubo silencioso passe ileso. Eu reviso, verifico, conferencio, mas faço isso em paz, porque a tua mão está sobre mim. O Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. E eu recebo esse guarda-chuva de proteção sobre documentos, senhas, cartões, contas e acessos. Eu rejeito a mentalidade de escassez que me faz esconder talento debaixo de medo. E rejeito igualmente a mentalidade de ostentação que me faz exibir o que não preciso. Eu escolho a leveza de quem sabe que tudo vem de ti e volta para ti. Se hoje vier notícia dura, eu a tratarei como ocasião de milagre. Se vier erro descoberto, eu o tratarei como porta de aprendizado. Se vier recuo necessário, eu o tratarei como estratégia de fôlego. Tu me ensinas a ganhar perdendo pressa, a progredir abrindo mão de teimosia, a avançar fazendo paz. Nenhum mal me sucederá, porque tu és minha habitação. Praga nenhuma chegará à minha tenda, porque tua presença faz da minha casa um altar. Eu cubro no nome de Jesus os relacionamentos da família. Que não haja divisão por dinheiro, que não haja frieza por contas, que não haja desrespeito por pressões. Onde houver conversa sobre finanças, que haja ternura na linguagem, verdade sem agressão, escuta sem interrupção
e oração no final. Tu nos fazes um, e a unidade vale mais do que qualquer ganho. Eu peço também estratégias para semear. Mostra o terreno fértil, a gente certa, a causa digna, a direção oportuna. Que a minha generosidade não seja espetáculo, mas resposta ao teu amor. Que ela não venha do excesso, mas do entendimento de que tudo é teu. Ensina-me a abençoar sem humilhar, a doar sem criar dependência, a socorrer sem controlar, a participar sem manipular. Que a minha semente carregue o perfume de Cristo, consolo onde havia carência, dignidade onde havia vergonha, esperança onde havia cinza. E quando eu receber de volta, que eu reconheça a tua mão e não o meu braço. Quando eu for lembrado, que eu redirecione a honra. Quando eu for esquecido, que eu permaneça fiel. Tu vês no secreto, e é essa visão que sustenta. Eu tomo autoridade, em nome de Jesus, contra toda seta de estresse, fadiga e confusão. Eu declaro alinhamento entre corpo, mente e espírito. Descanso que não é fuga, mas preparo. Silêncio que não é omissão, mas escuta. Pausa que não é preguiça, mas sabedoria. Eu me recuso a decidir cansado quando posso decidir renovado. Eu me recuso a aceitar o é assim mesmo quando tua palavra me convida ao seja feito conforme a fé. Eu me recuso a chamar normal o que é tóxico e a chamar prudência de medo. Eu escolho a mansidão que governa, a coragem que serve, a disciplina que liberta. Eu reviso metas à luz do propósito, ajusto ambição à luz do amor, limito exposição à luz da paz. Tu és meu pastor. Nada me faltará do que realmente preciso para cumprir teu plano em mim. Eu peço, Senhor, sinais práticos ao longo do dia. Se devo enviar aquela proposta, que venha confirmação nítida. Se devo encerrar aquela frente, que a paz aumente quando eu disser não. Se devo insistir mais um pouco, que tua alegria me renove quando eu dobrar os joelhos. Se devo buscar ajuda, que a pessoa certa cruze meu caminho com palavras enxutas e sábias. Salva-me da confusão dos muitos conselhos e aproxima-me do conselho certo. Dá-me um coração ensinável para não desprezar quem sabe e uma boca moderada para não prometer o que não entrego. E quando eu fechar a noite, que eu encontre em tua presença descanso para o corpo, serenidade para a mente e gratidão fresca no peito. Eu consagro as próximas decisões. Compras relevantes, contratos longos, mudanças de rota, contratações e desligamentos, investimentos e reservas. Que tua palavra seja lâmpada no detalhe e farol na distância. Que o medo de errar não me faça paralisar quando já deste luz verde. Que a vontade de acertar não me faça atropelar quando ainda pedes mais preparo. Eu submeto calendários e métricas ao teu conselho. Eu escolho medir sucesso por fidelidade e não por euforia, por constância e não por likes, por frutos que permanecem e não por números que incham e esvaziam. Livra-me de construir fama onde não há fundamento, de colocar peso demais no que é frágil, de ocupar espaços que adoecem o coração. Tu tens para mim um jugo leve e um fardo suave, e é nele que eu quero andar. Eu abençoo, no nome de Jesus, quem me deve e a quem devo. Eu declaro honestidade de mão dupla, boa vontade para compor, sabedoria nas palavras, paciência nos prazos, firmeza sem dureza. Eu rejeito o espírito de contenda que transforma desacordo em guerra. Eu peço caminhos práticos, planilhas claras, acordos registrados, metas realistas, disciplina mantida. Onde houver tentação de empurrar o problema para frente, dá-me coragem de sentar hoje e encarar. Onde houver tentação de me culpar pelo que não depende de mim, dá-me discernimento para separar responsabilidades. Onde houver tentação de adiar por vergonha, dá-me graça para pedir ajuda. Humilhação não é quando me torno verdadeiro. Humilhação é continuar na mentira. Tu me cobres com dignidade quando escolho a luz. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos que não vi.
o acesso que não abriu para que eu não caísse, a reunião que foi adiada para que eu me preparasse, a mensagem que não enviei para que eu não ferisse, a compra que não concluí para que eu não sofresse. Quantas cordas invisíveis tu rompeste antes que eu as percebesse. Eu olho para trás e enxergo traços do teu zelo na cronologia dos eventos, e isso me dá coragem para seguir com calma. Eu não preciso controlar tudo, eu preciso permanecer em ti. Eu não preciso saber de amanhã, eu preciso ouvir tua voz hoje. Eu não preciso de garantias artificiais, eu preciso da tua promessa viva. E agora, sob tuas asas, eu ergo esta declaração. Minha casa é a habitação do Altíssimo, meus projetos são comissionados pelo Rei, minhas finanças servem a propósitos que passam pela eternidade. Serei diligente sem ansiedade, prudente sem medo, generoso sem barulho, simples sem ingenuidade. Eu verei portas de favor se abrirem no tempo exato, conexões limpas surgirem onde eu menos espero, soluções criativas florescerem no lugar em que só havia parede. Eu caminharei por estradas seguras porque o Senhor as guarda. Não serei tomado pela escuridão do meio-dia, nem pelo terror da noite, nem pelas setas voadoras da comparação. A tua verdade é meu escudo e minha couraça. A tua voz é meu norte e minha canção. Quando eu sair, serei protegido. Quando eu voltar, serei acolhido. Quando eu trabalhar, tua mão prosperará o que é correto. Quando eu descansar, tua paz guardará o que eu não posso vigiar. Eu não viverei para juntar tesouros que enferrujam, mas para ser tesouro teu no lugar onde me plantaste. E no fim de cada dia, serei encontrado aos teus pés, devolvendo-te a glória pelas vitórias e recebendo cura para as feridas, aprendendo com o que doeu e celebrando o que floresceu. Tu me livras, tu me respondes, tu estás comigo na angústia, tu me colocas em alto refúgio, tu me sacias de longevidade e me mostras a tua salvação. Assim eu creio, assim eu vivo, assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém.